Fala, Roberto, beleza? Beleza. Cara, já vi bastante mapa assim em fórum, principalmente fórum gringo, e no geral a galera comenta que o mapa de combustível, eficiência volumétrica, ele tem que ser sempre suave. Por que isso? É uma coisa que eu nunca entendi. Cara, é uma pergunta legal, assim, o mapa de combustível, ele tem um shape específico, que é o ideal, e o shape específico dele é qual? É o shape que mais se aproxima da eficiência volumétrica do motor. Isso a gente pode gravar um outro vídeo explicando eficiência volumétrica no detalhe para a galera, mas essa é a filosofia. Então, assim, se a gente for pegar um motor que tem uma admissão, por exemplo, tá? Vamos pegar um motor bem simples, um motor que tem um coletor de admissão, um motor 4 cilindros que tem um coletor de admissão, borboleta, uma borboleta só, certo? Motor AP 8 válvulas, por exemplo. Beleza. Esse motor em si, ele tem uma curva de eficiência volumétrica suave. Então, esse mapa precisa ser um mapa bem suave. O que acontece? Às vezes acontece do mapa ser tipo assim, eu até separei um aqui, tipo esse mapa aqui. Você pode ver que esse mapa, cara, ele tem uma característica, mas aqui ele está meio suave, e de repente você vê que tem, até pelas cores a gente consegue ver. Tem uma região aqui em vermelho, daí logo após ele já cai, depois ele sobe de novo, depois ele desce. O que acontece? Para a gente facilitar a vida, ao invés de a gente falar, e vamos mostrar um outro mapa aqui também. Tá? Esse aqui é um mapa que a gente fez de uma Honda 1000RR. Olha como esse mapa, ele é um mapa suave, certo? Tem alguns detalhes? Tem. Depois eu vou mostrar alguns detalhes aqui que, olhando assim, parece que está suave. Tem alguns buracos esse mapa aí, vou mostrar mais pra frente. Mas assim, imagine o mapa. Vamos falar primeiro dos eixos dele. A gente aqui tem rotação e TPS. Então, imagine o seguinte, motor pegando um trecho ali de 2.000 a 4.000 RPM, certo? Independente do motor que seja, quando ele vai de 2.000 para 4.000 RPM, você tem uma variação da quantidade de ar que entra nele. Consequentemente, você tem uma variação da quantidade de combustível que o motor precisa para chegar no lambda que você quer. Sim. Quando você vai variando nesse mapa, se você tem um buraco nele, ou seja, uma região muito brusca, quer seja de muito combustível ou de pouco combustível, você tem que olhar, peraí, será que o meu motor varia, a quantidade de ar que entra no motor varia tanto assim? Então vamos supor que a gente está olhando nessa faixa então, de 2.000 a 4.000 RPM, a gente está falando de 2.600 de 2.500 para 3.000. Sabe? Eu tenho um ponto, um breakpoint de 2.500, outro de 3.000. Cara, se a quantidade de ar varia bruscamente entre aqueles dois pontos, será que você tem que perguntar, será que está certo isso? É esperado que o torque do meu motor varie de 2.500 a 3.000 RPM tanto desse jeito? É isso que você tem que saber. Por isso que depende de cada motor, entendeu? Então, sim, esquecendo a parte de mapa de combustível, esquecendo eficiência volumétrica, pense em torque. Então você tem que entender que esse mapa ele precisa variar conforme varia a curva de torque do motor. Certo. E no caso dele não variar da forma como varia a curva de torque do meu motor, ou seja, se eu tiver um mapa irregular, eu vou ter algum dano na dirigibilidade do meu carro, alguma coisa que vai atrapalhar só por causa do mapa? Beleza, então vamos supor, para responder essa pergunta, vamos supor que você está no dinamômetro ou você fez um mapa na rua, que, é o dia a dia de muita gente, você fez um mapa na rua, daí você olha o seu mapa e você está que nem nesse mapa aqui que a gente mostrou antes. Cara, varia muito em uma região curta de RPM ou TPS ou MAP. Você perguntou se isso vai afetar a dirigibilidade. A primeira pergunta que você tem que fazer é: isso é real? Está acontecendo isso mesmo ou foi uma falha de calibração? Porque, cara, já aconteceu de o mapa estar assim e muitas coisas podem causar isso. Vou dar um exemplo. Durante o teste, alguma coisa variou. Então, eu fiz o mapa 2.500 e daí quando eu fui fazer a 3.000, baixou a pressão de combustível, por exemplo. Ou
deu um problema no alternador e a tensão caiu. Algum detalhe pode fazer com que aconteça isso. Se o mapa está certo e varia de verdade o torque nessa condição de 2.500 a 3.000 de maneira muito grande, cara, com certeza você pode ter um problema de dirigibilidade quando você estiver passando por aqueles pontos. Entendi. Então vamos supor que você está passando por aqueles pontos. Para dar um exemplo, a gente falou de 2.500 e 3.000 RPM. Vamos falar que a gente estava falando de 40% de TPS, tá? Que o mapa fosse feito por TPS. Certo. Então, num carro de rua, por exemplo, seria uma condição que o cara está acelerando um pouquinho para trocar de marcha, certo? Se você tem uma variação brusca de torque ali, o carro vai acelerar bastante de 2.500 a 3.000. Então, nessa faixa brusca ele vai acelerar. O ponto importante é, quando a gente faz mapas, a gente faz, nesse exemplo, a gente pode ter um ponto a 2.500 e um ponto de calibração a 3.000, certo? A ECU ela vai interpolar entre esses pontos. A pergunta é, a 2.750, se ele variou muito, será que a ECU está adotando um valor certo para a quantidade de combustível? Então, vai aí uma dica. Sempre que você tem pontos muito distantes, que variam muito, de um ponto para o outro, vale a pena colocar uma coluna a mais. Com certeza. Vale a pena você colocar uma coluna ou linha no seu mapa para você identificar se a calibração, se a interpolação está certa. Mas se lembrando, primeiro, sempre que você tem uma variação brusca, como aqui, cara, veja se estava tudo certo entre os pontos mapeados. Se tiver tudo certo, às vezes é possível. Tem motores, eu vou dar um exemplo, deixa eu pegar um exemplo assim. Isso eu já vi bastante quando a gente vai fazendo aí no motor, por exemplo, que tem borboleta individual. Pega um motor aspirado que tem borboleta individual. Às vezes, por exemplo, em baixa rotação, é comum, pega 2.000 RPM, quando você está em 100% de TPS, entrar menos ar no motor do que se tivesse 70% de TPS. Por quê? Porque a admissão ela foi projetada não para aquela rotação. Então ela está projetada com uma rotação maior, é um motor para desempenho. Certo. E daí, como você está com muita área aberta na admissão, a velocidade de admissão diminui muito. Você está numa região de baixa eficiência do seu comando, por exemplo, e você está com muita borboleta. O que acontece? Você chega num ponto que você vai abrindo a borboleta, você vai ganhando torque, daí chega num ponto que você começa a perder. E geralmente se a sua borboleta está muito grande e você abre demais, lá quando tiver em 100% de TPS, você pode ter sim uma queda brusca. Por causa dessa queda da velocidade, eu não consigo ter um enchimento ideal do meu cilindro. Seria basicamente isso. Exatamente. Você cai tanta velocidade que você não tem um enchimento no seu cilindro. Então, por isso que o shape da curva, a gente tem que analisar ela de várias maneiras, entendeu? Essa aqui, para dar um exemplo, isso aqui é um motor de moto Honda CBR 1000 RR, que nem eu comentei. Essa moto, você pode ver aqui que embaixo, esse mapa aqui, ele foi feito no detalhe. Em baixas rotações, aqui vou até pôr um software que facilita. Em baixas rotações, você vê que aqui assim, vamos pegar e olhar bem o ponto certinho aqui, ó. A partir daqui, baixa rotação, porque esse motor gira bastante, né? Gira aí mais do que 12.000. Mas aqui em 6.000 RPM, você pode ver que, tá vendo que a curva sobe e depois ela tem uma queda aqui, ó. Sim. Ela sobe e tem um buraco aqui nesse mapa. Uhum. Por quê? Isso aqui é uma característica desse motor, entendeu? Em baixa rotação que ele cresce o torque, depois ele não cresce tão rápido como antes, e depois, quando está tudo casado, o comando, tudo certo, ele volta a subir. E aqui no final, não sei se dá pra ver. Não, eu ia perguntar se ele... Você pode colocar um pouquinho mais pra frente aqui? Ele chega com rotação mais alta, ele também tem uma queda, né?
Ele tem uma queda. Na eficiência volumétrica. Por que isso acontece? Por causa que da maneira mais fácil de pensar é pensar mesmo no torque. Certo. O torque ele vai cair. Então, para esse motor, ele está otimizado, a admissão está otimizada no pico de torque, certo? Sim. Então, que é onde tem o maior enchimento do motor, é onde mais entra ar no motor. E é nesse ponto que você espera o maior número no mapa. O pico do mapa é no pico. Acaba coincidindo com o pico de torque. O pico de torque. Certo. Quais que são? Por que às vezes isso não acontece? Porque nesse caso a gente está olhando para um mapa de eficiência volumétrica. Então esse mapa aqui na ICU da Amotec é de fato um mapa de enchimento do motor. Então a gente faz diversas configurações aqui de injetor, tipo de combustível e etc. Quando a gente calibra aqui, apesar de a gente estar vendo o resultado como se fosse uma alteração de combustível, na verdade a gente está acertando o ar aqui. Certo. Tanto que se eu mudar o combustível, o mapa não muda. O mapa não muda. Exatamente. Isso a gente pode, depois a gente pode mostrar isso, gravar um outro vídeo para o pessoal falando das diferenças de calibração de combustível de ECUs mais comuns para essa da Amotec que faz por eficiência volumétrica, mas essa é uma grande vantagem. Cara, se você trocar de combustível, você só seleciona, cara, não é álcool, é gasolina. O mapa de combustível, você não tem que fazer nada. O mapa de combustível está pronto. Porque na verdade é a ECU que calcula o mapa de combustível. Você tem um mapa de ar aqui. Se eu trocar um injetor, por exemplo? Se trocar o injetor também você pode ir lá na configuração do injetor. Você olha o part number do seu injetor, por exemplo, o meu injetor é o Siemens Deca part number tal lá. Você procura na lista, seleciona ele e a Amotec já fez um levantamento, que também é um negócio que dá para gerar um outro conteúdo legal, que é sobre caracterização de injetor, que basicamente a Amotec levanta todos os dados daquele injetor. Então ela sabe como o injetor se comporta para todas essas faixas de tensão da bateria, pressão de combustível e pulso de injetor. Então ela sabe quanto de massa o injetor injeta, quando tudo isso varia. Legal. E por isso que o mapa de eficiência volumétrica dela acaba sendo tão preciso assim, né? Exatamente. Se faz uma vez só, se trocar bico, se trocar combustível, se a tensão da bateria variar, se a pressão de combustível variar, ela se adapta. Cara, falando do mapa ainda, eu acho que seria bacana a gente comentar o que cada região do mapa representa. Por exemplo, essa região aqui de 100% de TPS, certo? Quando que o piloto vai passar por essa região? Quando ele vai usar essa outra região aqui de mais baixo TPS, por exemplo? Legal. Isso é uma dúvida que, sim, muita gente que não usa mapa 3D assusta quando olha o mapa 3D, porque muita gente está acostumado com mapas 2D. E, cara, o mapa 2D, muita gente fala mal, mas, cara, tem, assim, vantagens enormes de usar o mapa 2D. Que é aquele mapa que você faz um mapa de combustível por rotação e depois você faz uma compensação por TPS ou por MAP. Sim. Cara, esse mapa, cara, você consegue colocar um carro, um motor funcionar de uma maneira muito rápida, cara. Tem caras que têm experiência com mapas 2D, coisa de minutos, o cara vai lá e bota o motor para funcionar de uma maneira muito interessante, porque é muito rápido. Um cara que tem uma oficina, isso é cara, que precisa ter fluxo, cara, precisa fazer vários projetos. Isso é um negócio realmente muito, muito importante. E daí, só que tem alguns pontos negativos se fazer um mapa 2D. Por exemplo, nesse motor que a gente está falando, CBR 1000RR, por exemplo, que é um motor aspirado. Esse mapa 3D, ele representa muito, de uma maneira muito melhor, toda a faixa de funcionamento do motor. Então vamos falar assim, por exemplo, comparando o mapa 2D, a gente tem duas tabelinhas só, né? Uma tabelinha de RPM, combustível por RPM e compensação de combustível por TPS. Sim. Aqui a gente tem toda a faixa de funcionamento do motor. Então, uma maneira fácil de olhar o mapa, eu vou até tentar aumentar o mapa aqui.
Cara, eu tenho uma região do mapa que é a região de idle, ou seja, região de marcha lenta. Então, você tem uma rotação na faixa da marcha lenta do motor e você tem uma borboleta, um valor de TPS mais baixo, que está próximo da região de marcha lenta, certo? Então, a gente tem que entender que a gente pode representar de uma maneira fácil o motor num mapa 3D. Por quê? Você pega qual condição de RPM você está e qual condição de TPS você está, certo? Você joga lá. Então, o que acontece? Você fala assim, vou dar um exemplo. Eu estou com o motor a 1000 RPM e 5% de TPS. Estou na marcha lenta. No mapa 2D eu tenho esse ponto? Tenho esse ponto. É um ponto de RPM lá, 1000 RPM, e o ponto de 5%, certo? Só que qual que é o problema? E se eu colocar o motor a 4000 RPM e 5% de TPS? Eu tenho um outro ponto, certo? É uma outra condição do funcionamento do motor. Ele vai estar em outra condição, tipo, o cara, ele estava a 4000 RPM e fechou a borboleta. É alguma condição que você tem. Ou pode ser, por exemplo, estou a 2000 RPM e 5% de TPS, eu estou na marcha lenta. Eu tô ou pode ser eu tô com o carro andando e eu tô engatado. E se eu se eu coloco em neutro, eu posso chegar a 4000 RPM, por exemplo. Só para você ter ideia que são duas condições realmente distintas, certo? No mapa 3D você tem um ponto para 2000 RPM e você tem um ponto para 5%. Esse ponto ele é totalmente diferente do ponto de 4000 e 5%. São valores diferentes. Você pode fazer ajustes separados. No mapa 2D você não tem isso. Por quê? Sim. Você tem, para TPS de 5%, você tem uma compensação só. Que não vai ser a mesma para quando você tiver 50%, por exemplo, e você vai variar de 2000 a 4000. Você entendeu? Você atrela a uma calibração só. Então, a maneira mais fácil de visualizar isso é fazer um mapa 2D e você criar um mapa 3D a partir desse 2D. Desse 2D. Você vai ver que ele não fica com esse perfil como um mapa desse, que ele é um perfil suavizão. Ele é um mapa duro, assim. Então, o 2D você tem essa vantagem de ter uma rapidez muito grande na calibração, mas você perde. Geralmente você perde quando? Um ajuste. Depende muito de como você faz a calibração. Como a maioria das pessoas fazem uma calibração de mapa 2D? Ela faz uma calibração de pé no fundo, certo? E calibra no mapa de RPM. E daí depois pega alguns pontos e compensa por TPS. Geralmente o cara faz isso para marcha lenta. Numa aplicação, por exemplo, como arrancada. Cara, arrancada é tudo ou nada. É uma característica da aplicação. Quando o cara está na pista, ele está em 100% de TPS. Por que importaria para um carro de arrancada ter um mapeamento preciso de 40% de TPS e 5000 RPM? Não vale a pena gastar um tempo de calibração e desgaste de motor com isso, né? Você não vai usar na pista. Uhum. Agora, para um carro de rua, isso é essencial. Um carro de rua, você usa todas essas regiões. Por isso que as vantagens, um carro de arrancada, cara, o mapa 2D vai muito legal. Vai muito legal. Agora, num carro de rua, você vai usar um mapeamento 2D, você vai mapear ele bem rápido, mas em alguns pontos você não vai conseguir acertar. Daí você acerta por TPS para aquele ponto, você afeta Fica um outro pior lado. no outro ponto. Exatamente. E no final das contas, eu acabo prejudicando a dirigibilidade também, né? Prejudica. Se eu resolvo fazer um mapa 2D para um carro de rua. Porque tem região que vai ficar muito boa e tem região que não vai ficar. Exatamente. E na rua você usa todo esse mapa, praticamente todo esse mapa. Uhum. Por isso que as calibrações de fábrica, cara, elas são muito mais complexas do que até mesmo um carro de corrida, do ponto de vista de mapa de combustível, né? Porque, cara, a quantidade de condições que é possível você atingir de um motor
Na rua muito maior do muito que maior. do que em pista. É muito maior. Mas respondendo de maneira macro, quando uma pessoa vai fazer um mapa, você tem que ter em mente, você já tem que esperar o shape daquele motor. E sempre duvide quando você tem alterações bruscas de um ponto para outro ponto do mapa, entendeu? Mesmo que seja um mapa 2D, entendeu? Você está lá de 2.000 a 4.000 ou 4.500, puta, deu de 80% para 105. Cara, será que variou 25% em 500 RPM? Então, basicamente, se o meu mapa ele tá tendo uma forma muito estranha, eu tenho que desconfiar de alguma coisa, né? A não ser que meu motor seja um motor muito especial ou esteja com algum problema mecânico muito sério. Ou alguma, às vezes pode ser a característica do motor, que nem a gente comentou de borboleta individual, que às vezes é fácil você ter um descasamento ali do fluxo de admissão para uma determinada rotação. E daí, quando chega naquele ponto de rotação, por fenômeno de ressonância de admissão ou qualquer outro fenômeno físico para aquela configuração de motor, você tem uma queda brusca. Mas isso, você tem que colocar o motor naquela condição e ter certeza que é do motor mesmo aquilo lá. E uma outra coisa, porque o que acontece? Esse tipo de mapa, por que eu já falo que, cara, não é questão do motor? Porque só de olhar para o mapa já dá para ver que o que aconteceu aqui? O cara, ele não colocou o motor, ele não mapeou em todas as condições do motor. Nesse caso aqui, parece que dá pra ver que nesse eixo aqui ele tá aumentando a pressão, certo? E tá tendo uma queda na eficiência volumétrica, né? Ali atrás, numa condição que nem dá pra ver no mapa. Porque a eficiência está tão alta aqui que depois ela acaba caindo. A regra geral seria de haver um aumento, certo? Da eficiência volumétrica, aumento da pressão. A regra geral, sim. A regra geral é você ter mais combustível quando aumenta a pressão de admissão. Mas existem exceções, né? Nesse caso aqui, sabe o que eu suponho que aconteceu? Eu suponho que aconteceu o seguinte. Como esse aqui é um motor turbo, o que eu acredito que o cara fez? Ele deve ter usado mais pressão em baixa rotação e diminuiu pressão conforme subiu a rotação. Que é uma estratégia comum para quando se faz um motor de alta durabilidade. Cara, vou correr o Rally dos Sertões, vou correr um rally ou uma prova de endurance. Geralmente, para um mapa de condições de longa duração, não se usa a mesma pressão em alta rotação do que a mesma pressão em baixa rotação. Não é uma regra, mas é algo comum de se ver. Então, provavelmente, o cara não usou altas pressões em altas rotações, só que ele nem... Então é normal, o cara não passou o motor dali. Então é normal que ele não tenha dados. Mas uma prática boa use interpolação. Ou seja, tenha ideia de que, olha, esse motor deve ter mais combustível ali. Então já deixa o mapa suave ali. Nesse caso, no caso desse mapa, se por exemplo, o cara tivesse um problema na wastegate dele. O wastegate travou fechada. Certo. Aí ele está em alta rotação. Veio bastante pressão. O que aconteceria? Iria ter algum problema de... Nesse caso aqui, exatamente. Esse é um bom exemplo que mostra por que é importante você ter boas práticas de calibração. Nesse seu exemplo, cara, travou o wastegate, isso significa que subiu a rotação, a wastegate não está abrindo, está dando mais pressão na pista, no rally, onde quer que seja, do que tinha no dinamômetro. Cara, isso aqui vai ser péssimo pro motor, cara. Daria para perder o motor. Daria para perder o motor. Por quê? Tá colocando menos combustível ali, a mistura vai ficar pobre numa condição crítica, cara, que é de alta pressão. Por exemplo, caso durante a minha calibração eu não consiga varrer todo o meu mapa, o que eu posso fazer para garantir que se algum dia ou alguma vez meu motor cair numa condição que eu não calibrei, ele vai estar seguro? O que eu posso fazer para alcançar isso? Certo. E isso é bem importante e, assim,
O recomendado é que você passe por todas as condições, certo? Mas que nem você falou no seu exemplo, tem condições que você não tem por que passar. Por exemplo, cara, eu não vou usar o mesmo nível de boost em alta rotação do que eu uso em baixa. Então, teoricamente, você não precisa passar. Seria recomendado que passasse. Mas se você não vai passar, então já interpole, eu calibrei, vou dar exemplos, tá? Estamos falando de 2 kg de boost a 4.000 RPM e 1,5 kg de boost a 6.000. Você calibra a 1,5 kg. Daí o cara não calibra a 2 kg em 6.000 RPM. Certo. Cara, coloque mais combustível com 2 kg do que 1,5 kg. Faça essa suposição. Seria seguir a linha de tendência, né? Se, por exemplo, se com 1,5 kg ele tende a subir desse jeito, seria basicamente seguir o trend da linha e colocar mais combustível para aquela pressão. Para aquela pressão, exatamente. Não é uma certeza que você vai precisar de mais combustível, porque conforme a gente falou antes, talvez pode ter uma questão de que, cara, com mais pressão, apesar de eu ter mais pressão de admissão, eu tenho um back pressure muito maior que a minha eficiência volumétrica diminui. Pode acontecer, mas, cara, pelo menos você está seguro. E é uma condição que você pretende não funcionar, mas se nesse exemplo que você deu, esse gate trancou, cara, o motor vai estar seguro. Então, assim, recomenda-se que você passe por todas as regiões, mas, cara, a gente sabe que no dia a dia não dá para fazer o que a gente quer fazer na teoria. Sim. Então, se preocupe com todas as regiões do mapa, deixe o mapa suave, deixe o mapa com um aspecto legal, tipo, olha a diferença desse mapa para esse. Cara, é a questão de buscar um serviço de qualidade e ter certeza que se ele cair numa condição não prevista, já tende a funcionar melhor. Não é o ideal, mas tende a funcionar melhor. E isso é fundamental também na parte de avanço. Porque, cara, pega um mapa como esse, de avanço, você vai mapear todos os pontos no dinamômetro? Cara, se fosse uma montadora assim, no dia a dia o cara não vai fazer isso. Qual que é essa grande sacada? Ainda mais se ele não tiver acesso a um dinamômetro. Exatamente, muitas pessoas fazem na rua. Então, cara, você tem que ter estratégias que você consiga pegar alguns pontos no mapa e ter certeza do que você fez naqueles pontos, conhecer seu motor e com isso, com base naqueles pontos de referência, você fazer o resto do mapa. Então você tem que ter ideia de como o avanço vai variar quando subir só a rotação, quando subir só o TPS. Então, avanço é um outro tópico, a gente pode abordar. Tem bastante coisa para falar sobre coisa avanço também. Mas é basicamente isso aí. Então acho que eu já vi muita gente que não gosta, cara, do gráfico. Tem cara que tem todo esse recurso na gestão e o cara faz o quê? O cara tira fora e olha só as tabelas. É importante, isso é uma dica, assim, quem faz mapa, quem trabalha com isso, comece a fazer por aqui, mas depois olhe o mapa, veja como ficou. É no mapa que você olha, putz, ficou um ponto ali, fica muito mais fácil do que você olhar, sei lá, 200 pontos, 300 pontos. É muito mais intuitivo, né? Muito mais intuitivo. Você olha um gráfico e fala, peraí, tem um buraco, tem um pico, num ponto específico. Coloca o motor lá no dinamômetro, coloca naquela condição, faz um log. É muito mais fácil de olhar. E, repito, conforme você vai fazendo isso, você vai fazendo, faz um mapa, faz 2, faz 10, faz 50, faz 100, você olha o mapa e você já sabe, cara, tem um determinado problema aqui. Isso seria legal depois você parar alguns mapas que a gente já fez e mostrar, por que isso aqui tem um cheirinho de ter algo errado, entendeu? Entendi. Bacana. Principalmente o mapa de comando variável, né? Que ele tende a ter uma característica bem diferente dos outros que eu acho que seria bacana a gente mostrar mais pra frente. Com certeza. Porque ele depende de um outro mapa, né? Sim. Esse mapa de eficiência está totalmente atrelado com o mapa do comando, né? Então aí uma grande... E para você ver como esse tipo de análise do shape ajuda, por exemplo, nesse caso.
Cara, se o seu mapa de avanço de comando tiver muito errado, o seu mapa aqui de eficiência volumétrica ou de combustível vai estar muito errado. Entendeu? O motor ele tem que ter, conforme a gente disse antes, cada caso é um caso, mas normalmente ele segue uma tendência natural. O motor raramente vai seguir algo desse tipo aqui. Então é algo que o calibrador, quem está fazendo esse serviço, tem que se preocupar com o shape. Ele tem que olhar, não estou falando que todos os mapas tem que ser assim, suaves, bonitões, não. Mas sempre olhe, sempre questione. Putz, essa região está estranha. Testa, coloca o motor naquela condição, faz um log, olha como que está todos os aspectos importantes do motor. Realmente usar essa ferramenta, usar isso aqui é uma ferramenta fácil de você olhar para aqui e saber se a sua calibração está ok. Bacana.